é dia de ceia, né? A Santa Ceia, e nós louvamos a Deus porque estamos aqui na congregação, né? Eu sei que o momento é difícil, o momento de pandemia, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe por que Ele está permitindo tudo isso. O Salmo 139, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. A Tua destra me susterá. Amém? O salmista, ele diz aqui: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, é importante a gente ter essa consciência, porque nós, principalmente hoje, não é, que é dia de ceia, nós vamos cear, e a gente sabe que na ceia a gente está relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. A gente sabe também que precisamos, como diz o texto, nos examinar. Nós precisamos nos examinar, fazer uma autoanálise, né, diante do Senhor, para que a gente possa participar desse momento. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que sonde o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Se fizemos algo, ó Deus, que Te desagradou, que entristeceu o Teu Espírito, Senhor, nos perdoa. Ó Deus, e que o Senhor se faça presente neste lugar de uma forma linda e sobrenatural. Que a unção do Senhor invada este lugar, que a presença do Senhor invada este lugar, cada canto desta igreja. Fale ao nosso coração, Senhor. Receba os louvores que serão entoados a Ti nessa noite. Recebe a gratidão do nosso coração. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Pai querido, porque vemos a boa mão do Senhor sustentando a nossa vida. Se chegou alguém aqui nessa noite triste, Senhor, alegra o coração, porque a Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Deus, que o Teu povo Te adore nessa noite, Senhor. Exalte ao Senhor, porque Tu és digno, Tu és merecedor, ó Deus, de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor, de receber a exaltação, Senhor. Abençoe, Senhor, nosso culto nessa noite. Que o Senhor receba tudo que acontecer aqui neste lugar. Suba como cheiro suave ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos fazer logo um momento de louvor já na sequência, né? Hoje nós temos ceia. A gente não tomar muito tempo de culto, né?
de toda glória, de toda adoração, meu irmão. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de participar de uma live e nós conversávamos sobre um pouquinho de nós. E eu dizia que ainda na minha adolescência eu encontrei com o Senhor. Conheci um grande amigo. E aí, querido, uma adolescência de alguns traumas, de algumas dificuldades, o Senhor me fez enxergar o amor e me sentir abraçado por esse Deus. E nele, meu irmão, você pode e eu posso confiar. Nesse momento você vai trazer à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta em sinal de gratidão. Queria pedir ao diácono Daniel, ao diácono Márcio também, que nos ajudasse. Você não precisa sair do seu lugar. Eles vão até você, vão te ajudar a dizimar e a ofertar. Amém? Essa canção, querido, ela tem um refrão muito lindo. Ela diz assim, ó: não consigo expressar quanto és fiel. Se os homens fecham portas do Senhor, abre o céu. Não
Hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Amém. Nós temos alguém nos visitando hoje? Não temos nenhum visitante hoje, né? Então eu quero chamar aqui o pastor Helder. O pastor Helder está nos dando a honra, né, de estar conosco nessa noite. E ele vai ministrar a ceia do Senhor, vai trazer uma palavra da parte de Deus e vai ministrar a ceia do Senhor também. Pastor, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Mais uma vez, para uma ocasião tão especial que é a ceia do Senhor, momento de renovar nossa aliança com Deus, lembrar daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e proclamar que nós estamos esperando a volta dele. Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo 29 a 36, é um pouco antes de Jesus celebrar a ceia do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 29 ao versículo 36. Amém? Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Essa mensagem tem como tema: quero estar de pé quando Ele voltar. Esse é o desejo do nosso coração. Queria que você falasse com Deus aí onde você está, apresentar a sua vida mais uma vez ao Senhor e que Ele possa nos alcançar nesta noite, no nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós estamos aqui nas Tuas mãos. Mais uma vez, ó Deus, queremos apresentar nossa vida. Mais uma vez, ó Deus, queremos invocar
ó Deus, a manifestação da unção de Deus através de nossas vidas. Pai querido, nós colocamos a igreja e que possamos, ó Deus, refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ó Deus querido, porque com certeza, Pai, estamos mais perto da redenção do que quando nós estávamos, ó Deus, começando a nossa caminhada. Pai querido, recebe a nossa adoração e que o Senhor possa falar poderosamente a nossa vida e que o Teu nome seja exaltado, engrandecido em nosso meio, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, antes de chegar no versículo 29, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. E anteriormente a essa vinda do Filho do Homem, fala sobre o princípio das dores. Alguns acontecimentos que precederiam a volta de Jesus. E dentre esses muitos acontecimentos, um deles é aqueles que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia ou epidemias nos dias de hoje, outros que já são conhecidos de outras épocas, como guerras e rumores de guerra. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muita gente vai se esfriar, não somente em relação a Deus, mas em relação ao próximo. E a Bíblia diz que quando Jesus estiver por vir, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Essa semana passada, muita gente foi surpreendida com o susto, de um meteoro caindo. E as pessoas estão assim, perguntando o que está acontecendo. Que tempo é esse que nós estamos enfrentando? Mas para nós cristãos, para você que conhece a Deus, que um dia entregou sua vida ao Senhor Jesus, não é somente o passar do tempo. Veja, a partir do versículo 29... a Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola, uma maneira dele ilustrar algumas coisas para aquilo que estaria acontecendo. Jesus falou muito por parábolas aos discípulos, quando ele queria trazer uma verdade maior. E ele disse que quando vê a figueira e todas as árvores, quando elas começarem a brotar, período da primavera, sempre acontece isso, as flores começam a aparecer, as plantas se renovam, as folhas se tornam mais verdes, e tudo aquilo, toda aquela beleza anuncia que o verão está próximo. E assim como acontece com as árvores, com as folhas e com os frutos, e toda essa preparação anunciando que o verão está próximo, nós devemos estar atentos quando vimos estes sinais acontecendo. Mas a questão não é só acompanhar o tempo. A questão não é só ter consciência de que algo está prestes a acontecer, ou de que as coisas vão cada vez mais se cumprirem na palavra, porque tem muita gente aí fora que tem esta consciência, que tem a consciência de que os tempos que nós estamos vivendo está apelando para as pessoas se voltarem para Deus. Mas o que me chama a atenção é esse trabalhar de Deus. A Bíblia diz que assim como o céu e a terra existem, as palavras de Deus elas se cumprirão. Então nós sabemos que Deus é um Deus verdadeiro, o caráter de Deus é reto. Deus não promete nada para não cumprir. Deus não escreveu nada simplesmente por escrever. Tudo está acontecendo e vai acontecer. Tudo vai se cumprir. Cada palavra, cada promessa, cada coisa que foi feita na Escritura, no tempo certo, tudo vai acontecer. Mas a partir do versículo 34 é o que eu quero compartilhar com você. Como nós devemos acompanhar tudo isso? Como nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, deve estar diante da presença de Pai. A primeira coisa que eu vejo é nós precisamos de uma vida mais consagrada a Deus. Nós precisamos de uma vida mais dedicada ao Senhor. Veja que no versículo 34, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, cada um por si. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então Deus está dizendo: olha, tenha cautela, preste atenção, se prepare, tome uma posição, se coloque diante de Deus, leve em conta tudo isso que está acontecendo.
se prepare, porque Ele vai encontrar a sua igreja, o seu noivo. E a Bíblia diz que nesse acautelar-se, nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. 3 coisas interessantes. Primeiro, se refere à questão da sexualidade. A orgia era o envolvimento das pessoas na prostituição. Isso era muito comum naquela época, e não somente a prostituição, a orgia que acontecia na questão de relacionamento de pessoas com prostitutas, mas o envolvimento dessa prática também é acoplada, unida à prática da espiritualidade. Era muito comum que em alguns cultos no Novo Testamento, em algumas culturas, em alguns lugares, em algumas coisas que não tinham Cristo como centro, que eles misturavam as duas coisas. E eles achavam que estavam prestando culto a Deus. Mas a Bíblia diz que a gente deve ter cuidado para que as consequências do pecado não estejam no nosso coração, não atinjam a nossa vida. Nós vivemos num país, numa cultura onde a prostituição tem se alastrado a cada dia. A sexualidade tem sido um tema recorrente na vida das pessoas. As pessoas têm se envolvido cada vez mais nessa prática, adolescentes, jovens. E a Bíblia diz que a gente deve acautelar-se, porque a orgia é prostituição, é pecado diante de Deus, mas não somente isso, também com as consequências da embriaguez. Não é com a embriaguez em si, mas aquilo que ela provoca. E o que é que a embriaguez provoca? Ela provoca a falta de senso, de consciência, de domínio próprio, de equilíbrio. E a Bíblia diz que o nosso coração não deve ter essas coisas. A gente deve ter a vida equilibrada, sóbria. A gente deve estar atento ao que está acontecendo, não levado de um lado para outro, não com a nossa moral atingida, não com a nossa vida de qualquer jeito, não uma pessoa desequilibrada, não uma pessoa que leva ao ridículo aquilo que ela é ou aquilo que ela professa. Nós vivemos tempos, irmãos, em que há uma mistura. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, não se misture, não dê lugar a outra coisa que não seja um compromisso com Deus. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas querem viver o evangelho numa mistura. Eles querem viver o evangelho sem se desapegar do pecado, sem deixar o mundo, sem deixar as coisas de lado. Viver uma vida onde você possa dividir a sua consagração com tudo aquilo que o ímpio faz. Hoje eu estava vendo algumas postagens, de vez em quando eu gosto de olhar, às vezes o Facebook, estava olhando lá, uma pessoa do mundo gospel, conhecido. Se eu dissesse o nome aqui, todo mundo ia ficar espantado. É aquela pessoa que não se contenta só em ser pastor, em ser cantor, mas quer ser pastor também. E aí posta para todo mundo ver que ouvir música do mundo não tem problema nenhum, não é pecado, não tem dificuldade nenhuma. E eu fico imaginando, irmãos, como as pessoas hoje, elas são influenciadas por pequenas coisas. E muita gente realmente acha que isso não tem problema nenhum. E ele vive a sua vida, acha que isso não afeta a sua espiritualidade, que isso não afasta de Deus, que isso é uma coisa normal. E as pessoas vão achando isso na vida cristã, e aí ela vai amando as coisas do mundo, ela vai se envolvendo com aquilo que o mundo tem pregado, e aí ela vai para a faculdade, e ela começa a pensar como as pessoas lá da faculdade pensam, ou então ela entra na política, e ela começa a defender ideais que vão de encontro à palavra de Deus, ou vão fazendo aliança com pessoas e com coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E a igreja vai se contaminando, e daqui um pouco o mundo está na vida das pessoas, elas não percebem, elas acham que isso não tem nenhum problema, e aí elas começam a querer adorar a Deus. E aí é o problema, é quando eu quero sentir a presença dele, é quando eu quero ouvir a voz dele, é quando eu tenho um problema que eu preciso de uma resposta dele, é quando eu preciso sentir que eu tenho comunhão com ele, é quando eu preciso discernir algo para a minha
vida espiritual e eu preciso de uma sensibilidade maior ao Espírito de Deus. E aí o pecado afasta o homem de Deus, o pecado separa a nossa vida de Deus, o pecado esfria a nossa fé, o pecado afeta a nossa perseverança, o pecado afasta a nossa vida de uma consagração maior, o pecado afasta a sua vida da intimidade com Deus, o pecado cauteriza a mente das pessoas, o pecado prejudica a vida emocional das pessoas, porque você não se sente livre para relacionar com Deus. O pecado afeta a consciência do ser humano, porque afeta aquilo que você está pensando e aquilo que você que tem como visão para a sua vida. E as pessoas estão achando que não é nada demais. E a Bíblia diz que a gente deve deixar de lado também as preocupações deste mundo. É outra dificuldade que a igreja tem. A gente vive nessa terra, mas a gente não é cidadão dessa terra. E a gente acha que a nossa vida se resume a trabalho, a escola, a vida familiar. E a nossa preocupação é muito em direção a isso. E não é que você vai deixar de ter responsabilidade com família, com trabalho, com escola, com a educação dos seus filhos, com a orientação da sua esposa, com o cuidado com ela. Não é que isso não faz parte da nossa vida. O problema é quando a vida espiritual fica em segundo plano. O problema é quando isso afeta a minha vida de uma forma tal que eu percebo que Deus é apenas um detalhe. O problema é quando Cristo já não é a prioridade da minha vida. Eu fico observando nesse tempo de pandemia, as pessoas se afastaram dos templos e foi uma coisa terrível. Não tem nada de bom nisso, não tem nada de alguma coisa produtiva. E algumas pessoas eu fiquei observando, até pregadores, até pessoas que são acostumadas a levar a palavra, dizendo, não, o templo somos nós, não tem problema nenhum, você pode viver a vida cristã a si mesmo, a gente não precisa de templo para viver a vida cristã. E aí as pessoas foram ouvindo aquilo, aí entra a questão de live, entra a questão de cultos dessa forma, esse novo formato de vida cristã, e as pessoas vão se acostumando. E aí eu ouvia muitas pessoas dizendo, não, quando a igreja faz falta demais, o templo faz falta demais, quando a igreja abrir eu vou para o templo. E aí a gente ficava pensando, puxa vida, agora o avivamento chegou, agora o povo despertou, agora muita gente vai realmente acordar para a vida espiritual. E o que aconteceu? As igrejas abriram. E aí muita gente, claro, é na faixa de risco, idade, questão de problema de saúde, tudo bem, isso é compreensível, isso daí precisa você estar em casa. Mas muita gente que frequentava a igreja, que não está na faixa de risco, que não tem problema de saúde, deixou de vir à casa de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? Ao invés de elas aquecerem a fé, ao invés de elas perceberem e correrem porque as coisas estão acontecendo, elas acomodaram. E agora muita gente, até crente mesmo, não, eu fico em casa, eu vejo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou qualquer outro meio de transmissão, né? Eu vejo nas redes sociais, eu ouço comentário, eu vou ouvir outros cultos, e aí ele acha que isso substitui. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a questão não é para a gente brincar. Se a gente estava numa condição mais ou menos caminhando com Deus, agora é que eu preciso me achegar mais a Ele, agora é que eu preciso orar mais, agora é que eu preciso estar mais no templo, agora é que eu preciso fortalecer mais minha vida, agora é que eu preciso ouvir mais a palavra, agora é que eu preciso ter uma consagração maior a Deus, agora é que eu preciso me afastar mais do pecado, agora é que eu preciso levar o evangelho mais a sério, agora que eu preciso ter uma comunhão mais profunda com Deus, porque Jesus está voltando. As coisas que estão acontecendo não são brincadeira. O diabo não está brincando. Ele quer esfriar a fé das pessoas, ele quer afastar o povo de Deus da sua casa, porque ele sabe que na casa de Deus é o lugar que a gente se fortalece, é o lugar que a gente adora a Deus também, é o lugar que a gente tem comunhão uns com os outros, é o lugar que a gente cresce com Deus, é o lugar que a gente aprende a
palavra, é lugar que a gente renova a nossa fé, renova a nossa vida. Então não deixe o diabo esfriar a sua vida, não deixe o diabo tocar a sua alma, não deixe o diabo acabar com a sua vida espiritual. Não pense que esses paliativos, esses caminhos, esses atalhos, esses momentos que nós estamos vivendo é o caminho. Não. Jesus falou através do apóstolo que nós não devemos deixar de congregar. Aí vem o tempo daquelas pessoas desigrejadas. Ah não, eu estou magoado com a igreja, eu estou magoado com o líder, então eu vou viver minha vida cristã, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de sistema. Agora eles usam essa expressão, o sistema religioso está contaminado, a igreja está contaminada, os líderes estão contaminados, eu vou viver a minha vida com Deus. E aí ele se afasta do templo, e a sua fé não é a mesma, e o seu amor a Deus não é o mesmo, e as suas feridas continuam abertas, e as suas feridas continuam sangrando, e as marcas da decepção continuam falando alto dentro da sua vida. Irmãos, com ou sem falha, com ou sem defeito, igreja não é perfeita, mas Jesus ainda habita no meio do seu povo, e louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas a Bíblia diz, voltando ao texto, que nesse tempo, para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente como um laço. Eu fiquei observando isso, achei interessante isso. Porque aqui está falando que esse dia que Jesus vai voltar, ele não deve se tornar um laço na nossa vida. Nós não estamos esperando alguém para nos aprisionar. Nós não estamos esperando alguém para nos condenar. Mas se eu vivo de qualquer forma, aquele dia que eu não estou esperando, que eu estou desatento, ele vai me pegar realmente de surpresa. E aquilo que deveria ser bênção para a minha vida e para a sua vida, torna-se um motivo de pavor, torna-se um motivo de medo, torna-se um motivo de preocupação, porque você começa a pensar, eu não tenho andado certo com Deus, eu tenho andado com Deus de qualquer jeito, eu já não temo a Deus como eu temia no passado, eu não tenho mais comunhão com o Senhor, a minha vida está meio lá, meio cá, eu não sei realmente se eu agrado a Deus ainda, eu não sei se realmente eu entendo ainda o Evangelho. E aí a vida da pessoa, quando Jesus está prestes a voltar, aquilo que deveria ser um encontro glorioso, um momento de alegria, um momento de comunhão, um momento de casamento entre a igreja e o noivo, entre aquele que está esperando e aquele que está para vir, entre a promessa que foi anunciada e o cumprimento dela na história da igreja, aquilo que deveria ser um momento glorioso para a vida da igreja, começa a se tornar, ao invés de ser uma bênção, começa a se tornar um laço, começa a se tornar uma armadilha, começa a ser uma ideia de juízo, começa a ser algo que ao invés de libertar a sua vida para Ele, para você voar para Ele, para você estar com Ele, para você ter mais comunhão com Ele, para você não mais voltar a esta terra, começa a ter a ideia de que eu vou ficar aprisionado, talvez eu nem chegue a Ele, talvez eu continue preso no meu pecado, talvez eu continue preso na minha incredulidade, ou preso ao mundo. Isso vai vir sobre a minha vida, e como eu vou estar? Por isso o profeta dizia a Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Prepara-te. Você tem que preparar a sua vida, eu tenho que preparar a minha vida. Jesus está voltando, a igreja está caminhando, a igreja está caminhando, as coisas estão acontecendo. Irmãos, o Evangelho é coisa séria, vida com Deus é coisa séria. Talvez você diga: pastor, mas eu estou no templo. Não, eu quero saber se a sua vida está no altar. Pastor, eu conheço versículos. Não quero saber disso. Eu quero saber se a palavra de Deus faz diferença na sua vida. Pastor, eu ando com Deus. Anda mesmo, anda no dia a dia. Pastor, eu estou na presença dele. Não é dentro do templo, é na presença dele. E se você está preparado, e se ele abrir esse céu, rasgar agora os céus,
você tem a plena certeza de que a sua vida está pronta, de que Ele pode tomar a sua vida, de que Ele pode levar você para a glória, que você vai partir para um lugar certo, seguro, porque você está nele, você respira Deus, o Evangelho é tudo na sua vida, suas decisões agradam a Ele, o temor de Deus está no seu coração, sua vida é para agradá-lo, você dá frutos para a glória de Deus, você está enraizado nele, você é um ramo que está na videira, e a Bíblia diz que aquele ramo que produz fruto, Deus está sempre cuidando, está sempre renovando, está sempre podando, está sempre falando, está sempre trabalhando na sua vida, para que você produza mais fruto ainda. Não é uma vida infrutífera, não é uma vida inerte, não é uma vida parada, não é uma vida sem novidade, não é uma vida cheia de pecado, não é uma vida sem temor a Deus, não, é uma vida cheia dele, cheia da graça dele, cheia da presença dele, uma vida cheia de novidade do céu, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que dá vontade de você viver, uma vida que você tem prazer em estar com ele, e isso é vida cristã. Mas em último lugar, a Bíblia diz que a gente deve vigiar em todo tempo, porque todas essas coisas irão sobre a face de toda a terra. Querendo ou não, crendo ou não, essas coisas vão acontecer. Crendo ou não, Jesus está às portas. E a Bíblia diz que a gente deve vigiar todo o tempo. Fazendo o quê? Orando. Para que possa escapar de todas essas coisas que tem de suceder. Estar em pé na presença de Deus. Estar em pé. Posição de alguém que está pronto. De alguém que ergueu os olhos. Versículo 28, a Bíblia diz: quando essas coisas sucederem, exulte, se alegre, erga a sua cabeça. A Bíblia diz que a gente deve buscar as coisas lá de cima, erguer a cabeça para buscar as coisas lá de cima, porque de lá vem a nossa redenção. Irmãos, nós vivemos nessa terra com a cabeça lá em cima, nós vivemos nessa terra com o pensamento nele, nós fazemos as coisas nessa vida esperando que ele está voltando, nós fazemos as coisas nessa vida, mas essa vida é secundária, essa terra é secundária, o principal é ele, o principal é a vida com ele, o principal é que você está edificando, que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. Você está edificando em Deus, construindo em Deus algo sólido, que o fogo não acaba, que não é construído sobre palha, nem feno, nem madeira, mas é sobre pedras preciosas, sobre prata, sobre ouro. Pode bater o fogo, pode vir aprovação, pode vir pandemia, pode vir isolamento, pode vir distanciamento social, pode vir perseguição sobre a igreja, pode vir tentação da parte do inimigo, pode o diabo se levantar, pode os homens criticarem, pode o governo querer tapar a sua boca, pode muitas vezes ridicularizar a igreja, pode o coleguinha da faculdade zombar da sua vida, pode o seu amigo dizer que você não tem vida, que a sua vida é sem graça, pode acontecer o que for, pode vir meteoro e descer aqui perto, pode muitas coisas acontecerem, pode o céu enegrecer, pode as coisas acontecerem, a trombeta soar, mas você está firme, você está seguro, porque a sua vida está nele, porque você sabe o que quer, porque a presença de Deus está na sua vida, porque a unção de Deus lhe guarda, porque não tem nada que arrefeça a sua fé, que desanime a sua caminhada. Você está olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o nosso Senhor. Você está firme nele. É isso que a gente precisa estar firme, seguro. Irmãos, sabe, animado com Deus, contando os dias para Ele voltar. Sabe, a gente precisa viver não como as pessoas lá fora, achando, não, isso é assim mesmo, estou nem aí. Tem muita gente que está preocupada em voltar à normalidade, não é porque quer se voltar para Deus, não, é para voltar para as festas, é para voltar para a bebedeira, é para voltar para o pecado, é para fazer e acontecer, é para agir do mesmo jeito que agia, mas nós não. Essas coisas, quando acontecem, a gente precisa fortalecer nossa comunhão com Ele,
1 Pedro capítulo 4, a Bíblia diz assim: não estranheis o fogo ardente que há entre vós, como alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Não estranhe. Não acho que isso é coisa que vai afetar a sua fé, que vai desnortear a sua vida, que vai acabar com a sua história, que vai dar um novo rumo à sua vida. Não, você está firme nele. A Bíblia diz que quando essas coisas acontecerem, está falando da perseguição também à igreja, lá que Pedro está falando, que Pedro está presente nela. Então, a Bíblia diz, quando acontecer tudo isso, se alegre, porque sobre a sua vida, sobre a minha vida, repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. É isso que nos dá segurança, é a presença dele na nossa vida. E nessa noite nós vamos renovar essa comunhão com Deus, essa alegria de servi-lo. A Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, tem alguns textos que eu gostaria só de lembrar a você. A Bíblia diz, por exemplo, quando Tito escreve a sua carta, ele diz assim: renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século, esse tempo, de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, e visto que todas essas coisas serão desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. A Bíblia diz que a gente não deve tratar a salvação de maneira negligente, para nós não tratarmos a salvação da mesma maneira. Então a Bíblia, irmãos, nos mostra que a gente deve orar nesse tempo. Para quê, pastor? Orar para a gente não cair. Aquele que está de pé, ore para que não caia. Orar para que tudo isso que esteja acontecendo não venha me levar para distante de Deus. Me afaste dele, me afaste da comunhão da igreja, me afaste do lugar de adoração também, que claro, é a nossa vida onde estiver, mas o templo também é a casa de Deus. A Bíblia diz que ela seria chamada casa de oração para todos os povos. Então que nada do que está acontecendo seja uma água fria na minha fé, na minha comunhão com Ele, no ministério, naquilo que eu faço para Deus, no meu testemunho, no meu desejo de adorar o Senhor. Eu sei que é bem diferente daquilo que nós vivíamos. Às vezes eu vou para a sede e fico olhando, meu Deus, a gente às vezes tem 80 pessoas no templo, 90, 50 pessoas. A igreja era cheia de pessoas, o templo é diferente. Mas eu não vou deixar de estar animado com Deus, de pregar com o mesmo ânimo, porque é para menos pessoas. Não, é o mesmo Deus, é a mesma mensagem, é a mesma presença de Deus, é a mesma presença de Jesus no nosso meio. Então, com ou sem pandemia, a nossa comunhão com Deus precisa permanecer firme. A nossa relação com Ele, a nossa comunhão. Você tem mais tempo em casa, então ore mais, passe mais tempo com Deus. Tem muita gente que passa mais tempo com o celular, não está trabalhando, não está estudando, ou está estudando só aquele tempo. E aí eu vejo filhos, adolescentes, jovens, cada vez mais envolvidos nesse mundo online. E às vezes alimentando sua mente, seu coração, com tanta coisa que não edifica, que não vem de Deus. E a gente perde a oportunidade. Tem tanta gente aí precisando ouvir uma palavra de esperança. Tem tanta gente nos hospitais precisando da sua oração. Tem tanta família precisando de consolo porque perdeu pessoas queridas nesse período. Tem tanta gente com medo, trancafiada dentro de casa,
com medo de tudo, com medo de morrer, com medo do amanhã, sem esperança para a sua vida. Abra a sua boca, você é profeta de Deus, leve uma palavra, mande um áudio, mande alguma coisa da parte de Deus, ore por essa pessoa, ligue para ela, diga: olha, Jesus está voltando, é tempo de você tomar decisão, é tempo de você preparar a sua vida para encontrar com Ele. Ele está voltando, aleluias. E que nesta noite a gente possa participar da ceia com alegria na nossa alma, né? A gente passou 3 meses sem cear, né? Fez falta. Hoje a gente vai participar da ceia. Eu sei que já quase no final do mês, mas eu dei ceia já na Caixa Chorla, dei no Alto do Bom Jesus, na sede. Agora aqui, sábado que vem eu vou dar no Tancredo Neves. Então a gente está tentando organizar as coisas para poder atender as pessoas. Precisa geralmente ser no sábado ou domingo, onde as pessoas podem se reunir com mais facilidade. Então nós vamos participar da ceia nesta noite, no nome de Jesus, amém? E que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Não é em pé na presença dos homens, não é em pé na presença da igreja, é em pé diante do Filho do Homem. Aquele que virá com todo poder e glória. Aquele que vem para abençoar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero convidar os diáconos para ajudar, né, na ceia do Senhor. A gente assim, é tudo diferente. Então,